E galera, o Rodriguinho se surpreendeu ao descobrir que um dos motivos pelo qual ele foi eliminado foi por causa do Davi. Foi dois motivos, aliás, foram três motivos pelo qual a galera tirou o Rodriguinho. Um deles, obviamente, foi porque ele se meteu com o Davi, ele tretou com o Davi. Inclusive, ele até chegou a dar uma regadinha falando que quando ele falava que ia bater no Davi, não era bater no literal, não era bater tipo de bater pra cima dele, não. Não, era porque ele via o Davi como se fosse o filho dele. Inclusive, ele até falou com o Davi quando acabou o discurso do Tadeu, que aquilo ali era pra ele e que ele via o Davi como filho dele, que quando o Davi gritou com Yasmin, e aí o Rodriguinho foi lá e tirou satisfação com o Davi, o olhar do Davi pra ele pareceu muito com o olhar do filho dele para o Rodriguinho, tá? E aí ele falou que por isso que ele falava que ia bater no Davi, mas não no modo literal. E o pessoal até falou assim que ele deu meio com uma regadinha e tudo mais. E aí, pessoal, outro motivo pelo qual ele descobriu que ele foi eliminado foi por questão daquela conversa no quarto com o Nizam sobre o corpo, né, da menina, que não foi nada agradável, sobre o corpo da própria Yasmin, né? E aí foi perguntado até pra ele se ele de fato não lembrava, tá? Se ele de fato ele tinha esquecido sobre isso ou se ele não queria falar. E ele falou assim que não lembrava, que ele de fato tinha esquecido sobre esse fato e que se ele lembrasse, ele tinha falado com Yasmin sem problema nenhum e a Yasmin teria entendido ele também sem problema nenhum, mas ele tinha esquecido, de tanto que na conversa ele falou que ele achava ela assim bonita, achava ela uma pessoa bonita, mas ela tava já, né, vamos dizer assim, de idade, a idade tinha chegado pra ela e tudo mais, mas que sim, ela era uma mulher bonita. E aí ele falou assim que o tempo todo ele tentou se esquivar da conversa, que ele tentou sair fora da conversa e tudo mais, mas que ele não acabou conseguindo, vamos dizer assim, sair da conversa com o Nizam e etc. E por isso ele acabou tendo essa conversa com eles, mas não necessariamente para poder, vamos dizer assim, atacar a Yasmin. Foi mais pelo fato dele estar conversando, ele deu a opinião dele, mas sem querer falar do corpo ou de alguma coisa da Yasmin, que ele nunca faria isso porque ele é casado, tá? Além disso, galera, foi perguntado pro Rodriguinho sobre quem que é planta. Ele falou assim que acha a planta a Isabelle, não é, né? A planta é Raquel, Michel, a própria Yasmin é um pouco planta, a Lady, todos esses são planta, a Isabelle não é. Vilão, ele falou que o Davi é vilão. Isso aqui, ele falou que o Davi é vilão antes de ver a quantidade de seguidores que o Davi tem, inclusive antes dele saber que o Davi é o favorito do programa, né? Porque, obviamente, ele vê nos seguidores do Davi, ele viu que o Davi é o favoritinho do público, né? Isso foi antes, tá? Ele falou assim que o VTZero é a Beatriz, ele falou que era o Davi também, mas pra poder pôr diferente, ele falou a Beatriz, e ele falou assim que ele não sabe quem é o campeão do programa, tá? Mas ele falou assim que queria que fosse campeão a Pitel, obviamente, tá? Por mais que a Pitel foi pro lado lá um pouco do Davi e tudo mais, ele queria que a Pitel fosse campeã do jogo. Inclusive, ele chegou até a falar, esse aqui foi o momento que ele descobriu quantos seguidores o Davi tem. Ele chegou até a falar que ele chegou a amenizar um pouquinho a situação pro lado do Davi, que ele tentou parar de pegar um pouco no pé do Davi. Inclusive, ele até riu pro Davi, conversou, trocou uma ideia. O Davi cortou o cabelo dele, mas ele falou assim que de fato ele tinha uma rincha contra o Davi e isso era meio que inevitável, tá? Segundo ele, era uma coisa meio inevitável essa treta dele com o Davi, tá? E aí ele falou assim que ele achava que o Davi era tipo o filho dele, tá? Que ele não via o Davi como um inimigo, mas o Davi como um filho, igual ele via a Pitel como uma filha, ele viu o Davi como um filho, e por isso que ele pegava, vamos dizer assim, né, tanto no pé do Davi, que era por isso que ele falava de bater no Davi, porque ele tem um filho mais velho que o Davi e aí ele via o sorriso na cara do Davi, o jeito do Davi, como o filho dele é. No final, galera, o Rodriguinho entendeu que ele foi eliminado por três motivos. Primeiro, ficou aquela chatura de toda hora pedir pra ser eliminado, toda hora, eu quero ser eliminado, eu quero ser eliminado, eu quero ser eliminado. Outro motivo, a conversa sobre o corpo, né, da Yasmin. Inclusive, ele ficava o tempo todo falando pra Yasmin parar de comer, que ela tava comendo muito, toda hora ela comia e tudo mais. Ele até chegou a se explicar, falando que era uma brincadeira, que não era nada demais, mas ele falou assim que não sabia como o público viu aqui fora, mas era somente sobre isso, e inclusive também por questão do Davi,
né? Por questão que o Davi é sim um favorito e ele acabou pegando no pé do rapaz, sendo que o Davi era uma pessoa que tentava, inclusive mostrou um VT do Davi dançando em volta dele, de cumprimentando ele, de abraçando ele. Por mais que o Davi tinha a rincha dele, o Davi tinha aquela questão de ser leve e o tempo todo ele era aquele tiozão chato, toda hora ranço, tudo mais, jogo. Inclusive ele até falou sobre o jogo da Pitel, que ele vê como um time. Por isso que ele acha que a Pitel não tinha que ficar de del em del no time e tudo mais, por este motivo, tá bom? Mas no mais, ele acabou se entendendo e ele falou assim, quer levar a amizade da Pitel aqui fora, mas ele, inclusive foi perguntado pra ele se ele acha que por ele ter pegado tanto no pé do Davi, né, e o Davi ter se tornado essa pessoa que ele se tornou grande no jogo, se isso foi o motivo pelo qual ele ter saído. E ele falou assim que provavelmente, e não só como provavelmente, como foi. Um dos maiores motivos pelo qual o Rodriguinho foi eliminado foi por conta dele ter pegado no pé do Davi a troco, às vezes até de nada, né? Porque o próprio Davi fez um bolo pra ele, o próprio Davi deu carinho pra ele, quis ficar perto dele, e ele queria continuar pegando no pé do Davi o tempo insistentemente. Você nem fala essa palavra, mas enfim, tá bom? No mais, eu quero muito saber a sua opinião, o que você achou sobre a eliminação do Davi, sobre a eliminação do Rodriguinho, tá? Se você queria que o Buda saísse, ou se você queria que a Fernanda saísse no lugar do Rodriguinho. No mais, ó, não se esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada, porque tem conteúdo no canal aqui todo santo dia pra te atualizar de tudo que acontece no nosso BBB 24, fechou? No mais, um beijo, forte no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!